Então, meu nome é Isabela Silveira, tenho 19 anos, eu estou no terceiro ano de Ciências dos Alimentos na Exalc e atualmente estou fazendo estágio no Laboratório de Micotoxinas e Micologia do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc. De micologia é a parte fúngica, do crescimento fúngico, e as micotoxinas são as toxinas produzidas pelos fungos. Bom, quando eu entrei aqui no laboratório, em maio mais ou menos de 2015, na área de micologia. Em geral, os fungos crescem naturalmente, no ambiente e em alguns casos eles não são desejáveis, então uma das formas de controle desse crescimento é a utilização dos óleos essenciais. A gente adiciona um óleo extraído das plantas e adiciona diretamente no meio de cultura diferentes concentrações. E esse óleo que pode vir a ter a capacidade de iniciação do crescimento fúngico, a gente vai ter, depois passado alguns dias, uma taxa de crescimento do fungo na plaquinha. Então, através da medida do micélio na plaquinha, a gente consegue saber qual é a dose mínima de óleo que a gente tem que colocar daquele determinado óleo para que ele iniba o fungo. Então isso, por exemplo, tem várias aplicações, mas na área de alimentos é muito importante. De um ano que eu estava na parte de micologia, eu tive curiosidade de conhecer a parte de análise de micotoxinas, que são toxinas produzidas por fungos. Por exemplo, a gente está desenvolvendo e agora aprimorando um método de extração dessa toxina em bile de porcos e em fígado de aves. Por exemplo, no caso dos suínos, eles foram expostos à toxina. Os fungos que produzem as micotoxinas, eles ocorrem principalmente em cereais. E alguns desses cereais eles são utilizados na ração animal. Se esse cereal estiver contaminado pelo fungo que está produzindo a micotoxina, o animal vai lá, come essa ração e daí ele é exposto à micotoxina. Claro que depende da concentração e do tempo de exposição para o animal. Mas é assim que acontece as micotoxicoses, que é o nome da doença que dá no animal. O que mais gosto é a parte analítica, assim, eu gosto de executar, só que ao mesmo tempo não adianta eu ir lá executar e não saber depois ler os resultados. Daí o que eu acho muito interessante é que no decorrer do tempo aqui no laboratório, você vai pegando, por exemplo, a experiência, e o jeito de como desenvolver aquela análise, por exemplo, depois você vai saber que você tem a responsabilidade de passar isso para o novo estagiário que está entrando. Esse relacionamento, essa troca de conhecimento é muito legal aqui no laboratório. E além disso, eu acho que a partir do momento que você faz estágio, vê ali na prática tudo que os professores falam em aula, mas de um jeito assim, é uma estrutura geral e eu posso aplicar isso em qualquer coisa que eu quiser analisar durante minha carreira de pesquisa, por exemplo.